Louvado seja o Senhor. Glória a Deus pelos testemunhos do que o Senhor tem feito neste lugar, na nossa vida. E os testemunhos não param, né, meu irmão? Nós, depois de todo o trabalho que foi a semana passada, para que estivéssemos aqui hoje com uma organização diferente, já temos as cortinas, aleluia, tudo no seu lugar, com a ajuda de muitos irmãos. Foi um tempo apertado, foi um tempo bastante enxuto para que tudo fosse feito, e nós contamos inclusive com a ajuda de um eletricista que veio a toque de caixa numa chamada que nós fizemos. Ele interrompeu uma obra que estava, eu não sei nem muito bem aonde, mas veio nos socorrer, porque essas duas caixas aqui de cima, irmãos, elas só funcionam no 220, 110 não funciona, e 110 estava fácil aqui em cima, porque quase tudo aqui é ligado no 110, mas as abençoadas aqui, elas precisam de 120, obrigado, 220, eita glória, os irmãos estão atentos, aleluia. E aí foi feita a instalação. Sábado, por volta das 4 horas da tarde, ele veio, nos ajudou, tinha um andaime aqui, e a pessoa que veio, subiu, viu aquela caixinha que está ali escondidinha, ela tinha uma passagem 220, glória a Deus, e tudo se arrumou. Sábado nós continuamos das 4, nós paramos à 1h30 da manhã do domingo, nas organizações, configurações, foi um dia cansativo. Domingo estivemos aqui mais cedo, não é? Muitas pessoas aí que ajudaram, e tivemos o culto, não é? Os irmãos se lembram do culto também? Ninguém está com amnésia? Vocês lembram que as caixas estavam funcionando, não lembram? Muito bem, como estão agora. A semana passou, chegou a quinta-feira que foi um feriado. Nesse feriado nós tivemos o ensaio do coral pela manhã, e enquanto ensaiávamos, e foi até meio-dia e meia, as caixas estavam funcionando normalmente. Nós fizemos uma pequena mudança lá atrás, a mesa de som que ficava ali, agora ela está escondidinha aqui na minha casa, minha vida, a casa dos bateristas, né? Ela está escondidinha ali. E depois que a gente fez essa mudança, as abençoadas não falavam mais. E a gente ficou, será que a gente fez alguma mudança errada? Será que foram os cabos? Será que isso e aquilo? E para ajudar, a gente estava com um serralheiro aqui, que nos ajudou com a cortina, porque essa outra abençoada dessa caixa aqui, ela tem um processo diferente. Todas as caixas têm um buraco embaixo, chamado de fêmea, para o engate do suporte embaixo. Então tem o pininho, ela engata e fica presa. Essa abençoada não é assim, ela tem parafusos que vão atrás dela e não embaixo, então precisa de um suporte especial. Chamamos um serralheiro, ele veio aqui e ficou fazendo as coisas do lado de fora, só que ele mexeu na caixa de energia, ele tirou e ligou. Aí todo mundo, chama quem foi ele que mexeu na parte elétrica e parou de funcionar. Só que todo o resto dos 220 funcionava, só essas que não. Então não tinha muita lógica. Aí chamamos a eletricista que nos ajudou, o Bruno, que Deus o abençoe, né? Chamamos ele de novo, ele, irmão, só que eu não consigo, e aí não, isso era uma quinta-feira, o que, umas quase 9 já, da noite? Consigo hoje não, estou chegando do trabalho, mulher quer ir no mercado, aquelas monte de coisa, talvez eu passe aí depois, sabe-se lá que hora, e a gente estava aqui, né, dizendo, Senhor da glória, porque os jovens tiveram ontem um evento, não é, o louvorzão, o Ego em Mi, e precisava de tudo funcionando. Não deu 10, 15 minutos, ele me mandou a mensagem de volta, né, o Bruno. Pastor, eu vou passar aí. Mulher não quer mais ir no mercado, eu vou passar aí. Eu falei, glória, Deus mudou o coração dessa irmã, aleluia. Aí ele veio. O homem é instalador de câmeras residenciais. Então ele tem câmeras em alturas assim, bastante consideráveis, né? Às vezes 5, 6 metros de altura tem uma câmera. E o andaime estava aqui montado, e ele estava com medo de subir no andaime. Ele falou, rapaz, eu morro de medo de altura. Tá bom, mas o andaime está aqui, né? Ele, não, mas isso balança muito, e a gente achou que ele não fosse subir, porque foi outro eletricista que trabalha com ele que fez, mas ele subiu. Com muito custo ele subiu, e a gente segurando o andaime para não tremer, e ele parava, descia, subiu finalmente. Quando ele subiu, ele falou, já sei, ele abriu aquela caixinha de novo.
Eu já sei por que não está funcionando. Por quê? Porque está ligado no 110. Aí a gente olhou, todos, o Keverson estava aí, o Cleiton estava aqui, né? Talvez mais pessoas, eu não lembro. Não estava, o Rick estava aí também, né? Não estava 110. Essas caixas não funcionam no 110. Ele falou, não, está no 110. Aí ele pegou o multímetro e mostrou para o Keverson, que estava aqui em cima com ele. O Keverson que ficou segurando ele porque ele estava com medo. E aí ele pôs o multímetro de novo e falou, está aqui, ó, está ligado no 110. Agora eu vou mostrar o 220. Está vendo o 220? Esse não está ligado. Aí, gente, bom, mas como é que isso funciona? Aí a palavra do eletricista. Milagre de Deus. Milagre de Deus. Irmãos, não sei lhe dizer como essas caixas estavam funcionando, porque elas não funcionam no 110. É diferente de alguns equipamentos que às vezes você liga no 110 e ele fica fraquinho, elas simplesmente não falam, senão elas estariam falando, porque estava ligado, estava energizado, só que elas não falavam. Rodou todo esse tempo, teve o culto e tudo, porque Deus é bom. Viu o nosso cansaço e falou, deixa ele para arrumar depois, deixa para quinta-feira que está todo mundo cansado. Então, glória a Deus por todas as coisas que Ele tem feito, nos conservado em vida, em saúde, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, eu vou pedir a você que abra comigo sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 49. Gênesis, capítulo 49. Nós faremos a leitura dos versos 8 em diante. Gênesis 49, verso 8 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. E a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, o seu jumentinho ao ramo mais seleto, lavará no vinho de suas roupas, no sangue das uvas e as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Vamos fechar os olhos, oremos. Santo Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite, pelo privilégio de estarmos aqui. Como já ministrado, Pai, ao longo, desde o início desse culto, Pai, nós temos o privilégio, Senhor, de estarmos em Tua presença, com saúde, Pai, termos deixado nossas casas, afazeres, com o único propósito de entregar ao Senhor o nosso culto de louvor, de adoração. Por isso pedimos, Pai, que nesse tempo o Senhor fale conosco, tire a inquietação, a preocupação, e qualquer outra razão, Senhor, que impeça qualquer um daqueles que aqui se encontram, Pai, de ouvir a Tua doce, suave e forte voz, Pai, a falar conosco é o que nós oramos desde agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Rejeição. Quantos já sentiram rejeição? Quantos já se sentiram rejeitados? Rejeição é um sentimento, não é, que toma o coração, toma a mente, toma, não é, a motivação, a inclinação da pessoa. Quando ela se sente rejeitada, ela reage de algumas maneiras. Existem algumas formas de reação à rejeição. Ninguém gosta da rejeição, mas nós aprendemos ao longo da vida que há necessidade de que nós tenhamos rejeição, passarmos por alguma frustração em função de algum relacionamento ou coisas em que sejamos
rejeitados, porque isso vai trabalhando na nossa autoestima, vai trabalhando no nosso interior, mas existem pessoas que reagem de maneiras diferentes. A psicologia vai chamar a primeira reação de camaleão. E aí, faço aqui, não é um comentário de que eu não sou psicólogo. Se eu falar algo diferente, fiquem tranquilos, porque eu não sou psicólogo e está tudo bem, procure um psicólogo, não é? Mas existe uma reação, que é a reação do camaleão. Que reação que é essa? Segundo a psicologia, a pessoa que se sente rejeitada, ela passa então a ter um perfil subserviente. Tudo aquilo que falam para ela, ela acata, ela baixa a cabeça e ela diz sim para todas as coisas, porque ela pensa consigo que em sendo perfeita, essa pessoa sendo perfeita, reagindo bem àquilo que as pessoas estão demandando dela, ela então seria aceita. E então muitas pessoas anulam a sua forma de pensar, anulam o seu jeito, para que elas busquem, através dessa subserviência, esse jeito servil, não é? Para que as pessoas olhem para ela e passem a aceitá-la. Então é aquele tipo de pessoa que passa a obedecer tudo, inclusive coisas que não fazem sentido, mas ela obedece porque ela busca aprovação. E através da aprovação ela espera, não é? Ser aceita e não mais rejeitada. Esse é o perfil camaleão. Uma outra forma de reagir a tudo isso é chamada de porco-espinho. Meu irmão, esses psicólogos têm imaginação, né? Porco-espinho. Qual que é a teoria por trás dessa reação chamada porco-espinho? A reação do porco-espinho é que a pessoa se arma de tal maneira, assim como o porco-espinho, então ele se arma e ataca antes que a pessoa venha, de maneira em que ela, na sua defesa, ela já afasta as pessoas para que ninguém se aproxime e ela não se sinta rejeitada. Essa é uma reação natural, e eu penso que à medida em que a gente vai refletindo sobre isso, a gente vai encontrando várias pessoas que a gente conhece que agem assim. Você mal falou, a pessoa e sai rasgando, né? Não é por que isso? Porque ela não quer ser rejeitada, ela se arma de tal maneira e lança os seus espinhos para que não tenha a oportunidade de que o próximo, ou quem esteja com ela, se levante, e ao se levantar, não é? Diga ou fale coisas que deixem ela com o sentimento de rejeição. É uma autodefesa, é uma forma então que a pessoa tem de se defender para não se sentir rejeitada. O fato é que esse sentimento faz com que as pessoas se prostrem, o fato é que esse sentimento faz com que as pessoas se afastem socialmente das outras, porque ela tem vergonha, ela tem medo, e aí alguém vai chamar de bullying, outros vão chamar de outros nomes. O fato, meus irmãos, é que ninguém gosta de ser rejeitado, ninguém quer ser rejeitado, mas nós aprendemos também por meio da rejeição algumas coisas valiosas e importantes, e por isso hoje estamos vendo aqui acerca, não é, do capítulo 49 do livro de Gênesis. Aos irmãos que estiveram aqui há 3 domingos atrás, nós falávamos sobre a história da família de José. A história da família de José era hoje, mas Deus antecipou, Ele quis que fosse assim, e glória a Deus por isso. E então estamos passando pela Bíblia, passeando então pela vitrine da verdade, para que a gente observe onde Deus deixou as suas digitais, onde Deus deixou sinais claros e evidentes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos através, não é, da queda do homem, lá em Gênesis 3, que foi a nossa primeira conversa sobre esse fio vermelho que a história vem trazendo até a vinda do Senhor Jesus, e nós vimos ali que o Senhor Jesus não é prometido como um acidente de percurso. Muitas pessoas pensam, não é? Pensa, melhor dizendo, que o fato de Jesus ter vindo a esse mundo é porque o homem escorregou, não estava previsto no plano de Deus, o mundo era uma coisa perfeita, e ali naquela condição houve a queda do homem. Meu Deus, Deus ficou desesperado e disse: Jesus, de maneira emergencial, você vai agora se entregar por eles. E nós vimos através da primeira epístola de Pedro, que o sangue de Jesus é conhecido, e conhecido com efeito, ou seja, o seu propósito, o seu motivo, a sua redenção é conhecida desde antes da fundação do mundo.
Então, meus irmãos, o que nós aprendemos com isso é que tudo que foi criado sobre o sangue de Jesus. E sem o sangue de Jesus não teria sido criado. João vai falar sobre isso, vai falar que ele participa, Jesus é Deus criativo, ele tem poder de criação. E então, por meio dele, a palavra, o Logos de Deus, todas as coisas foram criadas, e sem ele, nada do que se fez teria sido feito. Não é um acidente de percurso, mas é algo que estava no projeto de redenção de Deus, e anunciado na queda, diante então do estabelecimento do juízo do Senhor sobre a serpente, avisando que haveria o descendente, não um ou descendentes, mas no singular, o descendente da mulher, haveria o seu nome nós já o conhecemos, mas Adão e Eva não sabiam, o Senhor Jesus. A história vai discorrendo, não é? E vai caminhando, a partir daquele momento, não é? O homem, Adão e Eva são colocados para fora do jardim, a sua família vai se desenvolvendo, a história vai tomando o seu caminho, até que chegamos ali em Gênesis do capítulo 12, e vimos o momento em que Deus chama a Abraão e fala para ele sair da terra dele. Terra agora se torna algo muito importante, porque Deus está com a intenção de formar um povo, e um povo precisa de um território, e aí Deus fala, sai daí, você vai para outro lugar que eu vou lhe mostrar, a terra que eu hei de dar a você. Meus irmãos, essa terra é muito imensa, ela vem desde o rio Egito, ali mais ao sul da Palestina, até o Eufrates. Há alguém que calculou ali, e é algo em torno de 568 quilômetros aproximadamente de distância entre esses rios. Eu não tenho essa confirmação, mas é muito grande, é um espaço muito grande para que ali estabelecesse então o novo povo, esse povo que Deus começa a partir de Abraão. E enquanto Deus fala com Abraão, Deus diz a ele que a partir dele todas as famílias, não é, dessa terra seriam abençoadas, todas as nações, como algumas traduções vão trazer. E de que maneira isso se dá? Só com a presença dos descendentes de Abraão, só com a materialização ou a formação do povo de Israel, não só com isso, mas principalmente e fundamentalmente, porque a partir desse povo, a partir dessa família, Deus haveria de trazer o Messias, o descendente que havia sido anunciado lá, a serpente. Então nós vimos que o Senhor fez com que a vida de Abraão mudasse para trás, deixando tudo, deixando família, deixando pais, deixando a sua estabilidade financeira por causa dos clãs por onde ele passava e vivia, mas foi para uma terra nova, uma terra desconhecida, onde ele não tinha nenhum amparo senão o Senhor, e essa fé fez com que ele se movimentasse até lá. Então toda a sua vida pregressa, tudo que tinha para trás, foi então anulada, desconectada, deixada de ter efeito na vida de Abraão, e agora ele segue para uma nova vida. E nessa nova vida, agora já estabelecido na sua terra, na terra que Deus deu a ele, Hebreus vai dizer que Abraão continuava andando como peregrino, e você vai vendo pelo livro de Gênesis que realmente ele não fica estacionado num lugar, mas ele vai tendo temporadas em vários lugares, até que chega o capítulo 22 do livro de Gênesis, e Deus pede mais uma vez, Abraão, sai daí dessa terra e você vai para outra que eu vou te mandar. Agora vem uma prova, não é? Isaac já era nascido, o filho da promessa já era agora algo que Abraão via e não somente sonhava com, mas ele via, e nós aprendemos com isso que também o futuro, não só o passado, de Abraão foi agora, não é, totalmente anulado, de maneira em que ele agora estabelece a sua vida em Deus. Ora, o que vai ser no dia seguinte? O que vai acontecer? Eu não sei, mas eu confio em Deus, então eu vou. Ora, o que as pessoas vão dizer? Não me importa, porque se Deus mandou, eu vou. Ora, então, tanto o passado quanto o futuro de Abraão foram estabelecidos numa única pessoa, na pessoa de Deus. E a partir dele, então, vimos que o traço desse fio vermelho passa, porque a partir dele formaria-se um povo. Essa foi a promessa que Deus fez, além de dar uma terra, mas a formação de um povo. No capítulo 15 de Gênesis, a gente vê que Abraão tem dúvidas e fala, Senhor, eu estou velho, como é que eu vou ter um filho? E aí Deus diz para ele, sai da tua tenda, meu filho, vem dar um rolê aqui fora, sai daí.
Dá uma olhadinha para riba, não é? Consegue contar as estrelas? Até tentei uma vez, não consegui. Olha para baixo agora, conta aí a areia, não é? Consegue? Não. Então assim será a sua descendência. Quando Deus fala assim com Abraão, imediatamente o verso seguinte diz que creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Aquele momento, meu irmão, estabelece-se a fé no coração de Abraão, de maneira que não há mais dúvidas sobre a sua descendência. Mas o diálogo continua. Agora, como é que eu sei que eu vou herdar essa terra dos seus? Eu já entendi e acredito, eu tenho fé, o Senhor vai fazer com que de mim, velhinho, da minha esposa velhinha, saia uma criança ou crianças, eu já entendi. Mas e a terra? Porque esse povo vai precisar da terra. Eu estou aqui, estou vendo um monte de gente para cá, um monte de gente para lá, e então Deus estabelece com ele um contrato. E um contrato que somente Deus participa dele, de maneira em que só há responsabilidade de Deus. Não há responsabilidade de Abraão. É algo incondicional, não tem condições para Abraão. Deus disse que ia abençoar e Deus abençoou. Deus disse que tornaria ele grande, seu nome grande, conhecido, e o abençoaria. E assim Deus fez, sem que houvesse nenhuma contrapartida por parte de Abraão. Essa é uma promessa incondicional. Bom, nós vimos que a família de Abraão cresce. Abraão tem a experiência de, com Agar, ter um filho, nasce Ismael, você se lembra da história certamente. Ismael nasce, o menino começa a se desenvolver, e Agar começa a ter algum conflito com Sara, e esse negócio vai ficando esquisito, não é? As mulheres entram em conflito, e tudo por causa do fato ainda de não ter nascido, não é? Uma criança. E essas coisas vão acontecendo de maneira, então, que nesse momento, faz o Senhor, então, que eles deixem seguir Agar o seu caminho. Ismael segue com Agar, enquanto fica Abraão e a sua família. E assim, dessa maneira, meus irmãos, a gente observa que, apesar de haver ali uma rejeição da família de Abraão, Agar segue o caminho, porque ela não tinha escolha. Então, como ali a escrava, não é? Que ela era, ela segue o seu caminho. E ao seguir ali o seu caminho, ela chega e para no momento, porque os suprimentos são escassos, as condições são difíceis, mas Deus então manda com que um anjo fale com ela, porque ela deixa um garoto ali num canto e vai para outro, e o Senhor fala com ela dizendo: olha, o Senhor ouviu o choro do menino, e Deus vai abençoá-lo. Eu queria que você prestasse atenção nisso, porque Deus abençoa Ismael. Ismael não é Isaque, Ismael não é o filho prometido, e nós já ouvimos muita coisa sobre isso, no sentido de que houve um erro talvez de Sara, de colocar Agar ali, já que ela era muito velha e não tinha filhos, e tentativas humanas. O fato, meus irmãos, é que há um garoto ali chamado Ismael, mas Deus o abençoa da mesma maneira. E Abraão, em suas orações, fala com Deus e pede que o Senhor o considere como seu herdeiro, porque era seu filho, não era o Isaque, mas era seu filho. E Deus diz para Abraão: considerarei o seu pedido, vou abençoar Ismael, mas ele não fará parte da minha aliança. A minha aliança é por meio de Isaque. Meus irmãos, se você parar e prestar atenção, existem bênçãos da parte de Deus, bênçãos que as pessoas celebram, mas a maior bênção que nós devemos celebrar é de fazermos parte da aliança com Deus, da nova e eterna aliança que temos com Deus. Tem muita gente celebrando um carro novo, tem muita gente celebrando, não é, uma casa nova, um emprego novo, um aumento no salário, porque o negócio parou de funcionar e voltou a funcionar. Tanta gente agradecendo e celebrando muitas bênçãos da parte de Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: que adianta um cego voltar a enxergar e tempos depois morrer sem Jesus no coração? Que grande celebração foi essa, de voltar a ver ou de ver pela primeira vez, mas morrer continuando cego? Que bênção seria essa? Ismael foi abençoado
porque Deus considerou o pedido de Abraão, como diz o livro de Gênesis, mas ele não participaria da aliança. Bom, nós vamos vendo a história, não é, acontecendo, o livro de Gênesis vai nos contando, e aparecem homens, ali 3 homens aparecem, Abraão fala, opa, senta aqui, vocês estão passando por aqui, pera lá, pede para Sara fazer lá pães, pede medidas de farinha, eu fico pensando como é que seria esse pão, porque parece que foi tão rápido que foi preparado, mata aí um animal, vamos fazer uma comida, e eles ficaram ali conversando, até que ali é anunciado que no ano seguinte, eles voltariam, e Abraão já teria o seu filho no colo. Sara dá uma certa risadinha, apesar dela negar que não riu, mas não é, se pergunta para ela, ora, por que você está rindo? Haveria algum impossível para Deus? Essa é a pergunta que fica para todos nós. Haveria algum impossível para Deus, meu irmão? Eu penso que não. E eu tenho certeza de que não, porque assim a palavra do Senhor nos apresenta. Mas ainda sabendo que não, ainda tendo na palavra de Deus a certeza de que Deus não encontra impossíveis, nós tratamos as coisas desconsiderando que Deus é o Deus do impossível. Nós tratamos as coisas às vezes com falta de fé no coração, mas nós precisamos lembrar que Deus é Deus do impossível. Muito bem, a história continua seguindo o seu caminho. Isaac já nasceu, Isaac se desenvolveu, passamos o capítulo 22, que Deus pede para que ele ofereça Isaac como sacrifício. Deus interrompe aquele momento, mostra que ele é quem proveu o cordeiro, e a vida vai seguindo. Isaac se torna um moço, é tempo de se casar, vai então um dos servos de Abraão buscar a sua futura esposa, encontra a Rebeca, Rebeca vem, quando eles se encontram, a Bíblia mostra que é um amor tão bonito à primeira vista, né? Eles se olham assim, coisa linda, e aí eles se casam, não é? As coisas vão seguindo a sua história, eu vou falando abreviadamente por causa do tempo. Chegou o momento do nascimento das crianças porque Rebeca engravida de gêmeos, e aquela gravidez foi tão divertida para Rebeca, a ponto dela clamar a Deus, mas o meu chega, está uma confusão aqui dentro, devia estar, não é? Talvez um ringue, um octógono dentro da placenta de Rebeca, né? Eu sei lá o que estava acontecendo ali. E aí Deus avisa, fala, então, tem 2 nações aí no teu ventre, né? Não é pouca coisa não. E aí o menor, não é? Vai ser maior do que o primeiro, e o primogênito, vai servir o mais novo. Bom, as crianças nascem, as crianças se desenvolvem, se tornam moços, e chega o tempo em que a Bíblia diz que Esaú, que é o primeiro, o cabeludo, não é? O ruivo, ele então se torna uma pessoa do campo, uma pessoa com habilidades de caça, um homem que para os padrões ali, talvez daquela época, seria um homem apropriado, não é? Seria um cara experimentado na caça. Ora, se não tem supermercado, não tem iFood, irmão, já pensou o mundo sem iFood? O cara tinha que saber caçar, né? E aí, Esaú tinha essa habilidade. Esaú parecia, pelo texto sagrado, parecia ser mais forte. Isso é da minha parte aqui. Parece ser alguém que é mais, não é? Fortão, dá conta de carregar os animais, não tem medo, é desbravado, tal, e meio rude. Ao ponto em que Jacó parece que a sua habilidade maior está no seu raciocínio, na agilidade dos pensamentos, na forma de lidar com as coisas, e ele é conhecido como enganador, como você já deve, não é, saber sobre o seu nome, usurpador. E acontece que ele chega então, um belo dia, até o seu irmão, e o seu irmão faminto, e ele ali com comida, não é? Fome é uma coisa complicada, você vê que fome pega, né, o ser humano, principalmente o homem, e eu entendo disso, quando eu estou com fome, meu humor dá uma estragada, eu entendo bem como é que funciona. Veja que a forma como houve a queda da humanidade foi porque comeu um fruto que não devia, então comida, fome, está meio ligada a problema para o ser humano aí, né? Por isso que a gente engorda bastante, né? Isso é um problema, né, para o ser humano. E acontece que Jacó então fala para Esaú, não é? Está com fome, eu tenho comida,
eu posso te ajudar, me ajuda a te ajudar, eu te ajudo se você me ajudar, e qual que é a história? E ali há uma negociação. Nessa negociação, os direitos de primogenitura são colocados, não é, na mesa. E Jacó fala, é muito simples. Eu posso acabar com o seu problema. Não é? Meus irmãos, veja a sutileza da situação. Você come, só que tem um preço. Não é nada que te custe agora. Está tudo certo, não é? Você já fez conta fiado? Você levou e não pagou, não é? E alguma vez isso te gerou algum problema depois? Que você esqueceu, ou o juro subiu, sei lá. E ele fez a seguinte proposta: bom, é a tua primogenitura, teus direitos de primogenitura, versus o rango que eu fiz aqui. Devia ser miojo, irmão. Devia ser miojo, porque aquilo foi tão tentador que Esaú falou, é agora. É tudo seu. Acontece uma negociação ali. E ele faz, então, a venda dos seus direitos de primogenitura. Muito bem. A vida segue, continua normal, não é? Mas agora, Esaú já sabe que quando chegar o tempo, aquilo que ele tem por direito passaria a ser de Jacó. Mas ele continua sendo o primogênito. O seu direito foi passado porque ele vendeu, conscientemente. Presta bastante atenção nisso. Foi decisão dele. Ele escolheu isso. Mas ele continua sendo o primogênito. Muito bem. Passa o tempo, Isaac vai começando a ter que usar corega. Aí dos corega ele começa a ter que usar uma bengalinha, cadeirinha de rodas. A vida vai chegando e vai ficar difícil para Isaac. Até que ele percebe que ele está próximo, não é, da sua partida. E ele chama então Esaú. Fala, Esaú, faz o seguinte, vai dar uma caçada aí. Você que é fera nisso. Faz aquele ensopadão que eu sou fã. Porque depois de eu comer, eu quero ter essa última refeição. Eu vou abençoar você, garoto. Esaú fala, é para já. E sai fazer a sua caça. No cantinho estava, não é, Rebeca. Cuidado, irmão, cuidado. Algumas coisas você vai falar em casa, às vezes tem alguém atrás da porta escutando, né? Não é? E Rebeca escutou tudo, chamou Jacó. Falou, Jacó, olha o que teu pai falou. Vai você que eu vou preparar, eu sei o jeito que teu pai gosta. E aí eles armaram uma situação, você se lembra dessa história certamente. E Rebeca preparou aquele ensopado, preparou aquela comida do jeito que Isaac gostava. Também acho que devia ser um miojo, porque estava deliciosa. E ele se enrolou em peles de animal, não é? Para poder simular que ele era o irmão dele. Tamanho era o volume de pelos que tinha Esaú. E ele vestiu aqui assim, na sua nuca também, não é? De artefatos que fizeram, não é? Com que Isaac, quando sentiu o cheiro, ele deu uma fungada em Jacó, né? Ele deu aquela bem fundo, assim, que os pelinhos fizeram até assim, né? De tão fungada que ele deu, porque ele estava ouvindo a voz de Jacó, mas se apresentando como Esaú. Ele falou, rapaz, eu estou velho, mas eu não estou doido. A voz é de Jacó, mas está me parecendo ser Esaú. É você mesmo? Ele fez, sim, sou eu, né? Mas está parecendo Esaú, Jacó isso aí. E aí ele dá o braço, ele pega no braço, sente os pelos, fala, é Esaú mesmo. Esaú afinou a voz, Esaú, o que aconteceu, né? Não, pai, está tudo bem, eu estou gripado. Eu não sei o que aconteceu ali. Mas depois de servir, não é? Na hora de servir, a Bíblia diz que ele dá uma fungada, porque ele queria ter certeza. Porque Esaú tinha um cheiro muito característico, não é? Cheiro de campo. Você sabe qual que é o cheiro de campo? Alguém pensou em alguma coisa aí, né? Vaca pastando. Não sei, tinha algum cheiro que era muito característico de campo, que naquela fungada Isaac falou, é esse meu filho Esaú, é agora. E aí ele abençoa Jacó. E nas bênçãos que ele dá, veja, que para Deus, aliás, para Abraão, o Senhor prometeu a terra e descendência. Isaac, quando abençoa Jacó, ele dá o mesmo direcionamento, mas não há divisão de terras. A terra é a mesma. Agora, aquilo que ele herdou de herança, aquilo está sendo dado, sem divisão de terras. E Isaac repete a bênção que Deus havia dado para Abraão. Ele diz,
abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. A partir daquela bênção, recebida a bênção, Jacó, que não é bobo, sai dali e sai, como diria uma turma, né? Sai avoado. Ele, pernas para que te quero. A Bíblia fala que em seguida chega Esaú. E quando chega Esaú, meus irmãos, ele diz: ei pai, cheguei. Ó, pratão tá aqui, é agora, coma à vontade, coma. Boca foi feita para comer, pai. Boca foi feita, coma. E ele falou: mas como assim? Quem é você? Agora, como assim, quem sou eu? Porque agora ele está ouvindo a voz de Esaú. Quem era aquele? Ele fica confuso. E Esaú se apresenta: eu sou Esaú, teu filho mais velho. Ora, filho mais velho, por quê? Porque eu sou primogênito. Por quê? Porque é a hora da bênção, meu irmão. E por que acontece essa cena? Não perca isso de vista. Porque para Deus, a bênção patriarcal é uma coisa. As bênçãos materiais são outra coisa. Isso aqui envolve direitos e responsabilidades. E aqui está a aliança com o Senhor, a bênção do Senhor. São coisas apartadas. E aí Isaac vira para ele e fala: ih, meu filho, alguma coisa de errado que não estava certo aconteceu, porque eu já dei a bênção que era para você. Então pela conclusão, foi Jacó que eu abençoei. Porque a voz era dele, mas ele falou que era você. Eu falei: ih, deu ruim. Talvez ele já, tivesse ali num estado de confusão tão grande, que ele fala para ele, então, não sobrou nada para você. E aí Esaú, a Bíblia diz que ele se lamenta, chora e chora amargamente, e ele faz a seguinte colocação: ora, mas não é possível, não é exatamente por esse motivo que Jacó tem esse nome? Essa é a segunda vez que ele me engana. Porque a primeira foi a venda dos direitos de primogenitura. E agora a bênção. São coisas diferentes. Portanto, irmão, preste bastante atenção. Ser abençoado não é sinal de aprovação da parte de Deus. A Bíblia fala sobre a chuva, não fala? A chuva ela cai só na cabeça de crente? É só na terrinha que crente manuseia que chove, ou chove para todo mundo? Chove para todo mundo. Isso é aprovação de Deus para o mundo inteiro? Não. O sol se levanta afastando o frio, não é? Esses dias estava frio, depois fica quente, depois fica frio, depois fica quente. É só na casa de crente que tem essas... Ou é para todo mundo? Acho que é para todo mundo, né? Inclusive lá no interior de São Paulo, quando dá uns 22 graus, a turma está de touca e cachecol. Porque é muito frio 22 graus, né? Bênção, meu irmão, não é sinal de aprovação de Deus. Tenha isso em vista. Esaú, então, olha para o seu pai, naquele estado todo e com aquela situação, ele diz: não é possível, é a segunda vez que eu sou enganado. Já tinha perdido os meus direitos de primogenitura e agora também perco a bênção patriarcal. Perdeu. Bom, Jacó, por causa daquela situação, vai para a mãe, corre para a mãe. Eu também, quando eu tinha meus problemas, eu corri para minha mãe. Mãe, o dia que o cachorro mordeu aqui a minha perna, irmão, que eu fiquei querendo brincar o dia inteiro na rua. Deixa a mãe. E ela falou: não. Na última vez ela falou: não vai. E eu fiquei insistindo. Ela falou: some da minha frente, vai brincar. E eu fui. Não deu meia hora ou uma hora depois eu voltei. Ai, mãe, a perna sangrando, dava para ver meu osso, foi uma coisa horrível. E a minha mãe queria me bater, mas ela ficou preocupada. Vai, pega. Aí a gente foi lá no negócio para tomar os pontos, né? Então veja que Jacó não fez diferente de quase ninguém aqui, né? Correu para a mãe. Correr para o pai às vezes não adianta, né? Mas correr para a mãe sempre a gente tem, né, um aconchego, um carinho ali, né? Tem uma coisa diferente. Geralmente quando a criança procura o pai é porque quer saber onde está a mãe. Sempre é mais ou menos nessa ordem aí, né? Principalmente quando se machuca. Jacó não pensou duas vezes, foi para junto da mãe. E a Rebeca já tinha um plano, falou: meu filho, cata as tuas coisas, suma daqui, vai para a casa dos nossos parentes, some daqui, vai lá para o Labão, fica lá até o teu irmão se acalmar, porque agora vai dar ruim. Agora eu queria que você pensasse sobre Esaú, irmão. Esaú, muito provavelmente, deve ter percebido ou entendido
que Jacó não agiu sozinho. Ele se sentiu 2 vezes enganado, sendo que a primeira ele não foi enganado. Ele mesmo quis vender por causa de comida. Ele mesmo tratou os seus direitos, que eram valiosíssimos, como um nada. Fazer isso era como desrespeitar, era como ofender a Deus que estabeleceu essa condição. E agora ele descobre que a sua mãe, a sua mãe, rapaz, você pensa algo da tua mãe nesse sentido? Que ela arquitetaria algo contra você? Imagina o pensamento e o sentimento de rejeição. Mas a Bíblia diz que Isaac também abençoou Esaú. E a bênção para ele foi: olha, você vai servir o teu irmão, né? E você vai viver longe das terras que foram dadas, longe, longe mesmo. E a Bíblia diz que Esaú se instala, sua família, o seu clã se instala em Edom. Edom, que é da descendência de Ismael. E ele fica mais ao sul e mais ao sudeste, mais nesse canto. Se você olhar o mapa da Palestina, podia ter trazido, né? O mapa da Palestina, aqui no sul, uma região montanhosa, fica aqui. Ele ficou lá, se estabeleceu lá com a sua família, tempos depois, não é? Agora pensa a cabeça desse rapaz no seu sentimento agora de rejeição, de perceber a sua mãe tendo feito tudo o que fez para ajudar o seu irmão Jacó. Pense o que ele imaginava sobre Jacó. Eu tenho uma irmã mais velha, né? E coisa de irmão, aí, quem tem irmão sabe como é que funciona, né? Uma vez eu lembro, irmãos, eu nunca fui violento, eu fechei a porta e a minha irmã estava com o pé lá, e eu fechei a porta por cima do pé dela, acho que arrancou uma unha do pé dela lá, foi uma coisa meio, né? Irmão tem as suas coisas, né? Imagina o pensamento de Esaú acerca de Jacó. E esse homem agora começa a nutrir um ódio, e é um ódio mortal, né? E não é sem razão, penso eu. Jacó então some e vai para a família de Labão, família, parentesco, não é, de Rebeca. E quando ele chega lá, ele explica mais ou menos as condições pelas quais ele veio. Você já teve parente que chegou na tua casa do nada, sem avisar, sem mandar uma cartinha, sem mandar um WhatsApp, de repente chega com umas malas enormes, você fala: meu, que é isso? Está vindo fazer o quê aqui, né? Com tudo isso de mala? Não vai ficar pouco tempo, né? E aí chega Jacó, com aquela cara lavada, não é? Muito bem, lá ele se estabelece. Jacó é rápido nos seus pensamentos, é fácil de negociar. E aí ele olha para uma das filhas de Labão e ele se encanta. Ele olha para Raquel e diz: rapaz, que moça bonita. A Bíblia fala que ela tinha olhos, né, vistosos, e devia ter uma aparência muito bonita, não só de aparência, a composição de Raquel devia ser muito agradável, e Jacó se encantou, falou: é essa, eita glória, bora negociar, ô sogro. É o seguinte: trabalho 7 anos para você, e aí eu me caso. Lindo, pode começar a trabalhar. Prefiro dar minha filha para você, que é da família, do que para outros, que sabe, sei lá de onde vem, né? Bora trabalhar. E aí Jacó trabalha, arduamente, 7 anos. Eita! A Bíblia diz que ele estava tão apaixonado que pareciam dias para ele, não anos. Os 7 anos foram, passaram. Não se lembrava de Esaú, não se lembrava da sua família, ele queria se casar. E trabalhou 7 anos. Muito bem. Bom, a situação de Jacó não foi muito legal, porque ele chegou ao fim de 7 anos, cumpriu-se a promessa e ele se casou. No dia seguinte, quando ele acorda, ele puxa o lençol, vai dar um oi para Raquel, ele encontra Lia, que era a irmã mais velha de Raquel. Eu não consigo imaginar essa situação. Como é que ele não percebeu isso no dia? Como é que ele não viu? Estava muito cheio de vinho, o que aconteceu, né? Mas no dia seguinte, diz a Bíblia, ele vê que não era Raquel, deu ruim. E aí ele se levanta e fala: ei, sogro, chega aí. Como assim? Fizemos um acordo. E Labão fala: então, sabe o que é? É que é a tradição da família, tem que ir a mais velha primeiro, depois vai a mais nova, não dá para ser de outro jeito. Então você levou ali. Se você quiser, você pega a Raquel aí também, né? Mas você vai ter que trabalhar mais 7 anos.
Bom, a paixão dele, o amor dele era tamanhos que ele topou. Só que essa foi um pouco diferente. Ele não esperou mais 7 anos para se casar, mas esperou 7 dias. Ele cumpriu o rito nupcial de 7 dias com Lia, que foi a sua esposa, a sua primeira esposa. E dados 7 dias, não é, Labão foi bonzinho, falou, tá bom, te dou, não é, o produto, você paga depois. E aí ele se casa com Raquel. E continua trabalhando, porque ele tem agora que cumprir 7 anos de trabalho. Muito bem. Agora eu queria que você pensasse a seguinte coisa. Você, mulher, se casou, né? Casou com seu maridão, né? E você olha para o seu marido e dá aquela suspirada. Né? Ah, esse meu marido, olha. Olha como ele larga a cueca no chão. Ai, coisa linda esse marido. Como ele deixa a cama desarrumada. Ah, esse marido é uma bênção, aleluia. Aquele suspiro de amor, né? Eu penso que você se casou porque você quis, porque você amava e ama, eita glória, não é? O cônjuge ou o cônjuge que você se casou, não foi porque alguém botou uma faca no teu pescoço ou uma arma apontada na sua cabeça, mas você, penso eu, se decidiu. Você usou o seu livre, não é, arbítrio ou a sua livre agência. Se você não entendeu, participe às terças para entender. De alguma maneira você escolheu. Lia então não escolheu, mas gostava de Jacó. Jacó não escolheu Lia e não gostava de Lia. Imagina o dia 8 do casamento. O dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7 era a festa de núpcias, está tudo bem? Agora imagina o dia 8. O que aconteceu no dia 8? Tem mais uma pessoa na relação. A tua irmã mais nova. Agora a Raquel está lá junto. Não é mais você e o teu marido, agora é você, teu marido e a tua irmã mais nova. E tem um agravante. O teu marido nunca foi com a tua cara. O teu marido gostava da outra. Ou usando a palavra bíblica, né? A preferida de Jacó era Raquel. E agora? Você consegue imaginar uma casa em que no dia 1 dessa nova composição familiar, você imediatamente percebe as reações do teu marido, não olhando para você, não querendo graça com você, não querendo nem falar com você, porque ele gosta de Raquel. Tudo ele fala com Raquel, as coisas vêm e direcionam com Raquel, mas está lá uma mulher que não pediu por aquela situação, mas feliz ela ficou com o casamento, só que agora ela tem uma situação como essa. Você já imaginou isso, meu irmão? Você já imaginou esse sentimento de rejeição? Conviver com uma pessoa que não te ama? A Bíblia não fala que Jacó maltratava Lia. E aí qualquer tipo de tentativa de imaginação é entrar na floresta. Mas me parece muito claro e me parece muito óbvio que se ele gostava de Raquel, esta era a sua preferida, quer dizer que Lia sempre ficava esperando por coisas que não aconteciam. Talvez se Jacó viesse com flores do campo, ele vinha com flores do campo, trazia um chumaço para Raquel, tá aqui, e para Lia, arranca um trevinho de 3 folhas, só para você, para falar que eu não dei nada. Aí é tudo da minha parte. Chega lá com ovo, né, de chocolate desse tamanho, e põe para ela, e para esse aqui, chega com um bis, um só. A vida vai passando, meu irmão, e você consegue imaginar um sentimento de rejeição assim? A pergunta que eu lhe faço agora é: você permaneceria numa relação nessas condições? Não é difícil? Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Lia, ela tinha esperanças. Parece demonstrar que Lia tinha esperanças de que as coisas se tornassem diferentes. Eu queria que você fosse comigo ao capítulo 29 de Gênesis, para que a gente dê uma olhada
em algumas coisas. Capítulo 29 do livro de Gênesis. Quem achou, diga amém. Capítulo 29. A essa altura, Labão já tinha enganado Jacó, já tinham passado 7 dias de núpcias, Labão já tinha dado Raquel e agora esperava o pagamento por Raquel. Verso 31. Quando o Senhor, como é que começa esse versículo, irmão? Quando o Senhor, Gênesis 29, 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada. Desprezada por quem? Ora, obviamente por Jacó. Jacó tratava com desprezo a Lia. De que maneira isso se dava, a gente não tem detalhes. Mas essa era a forma e a convivência que ela tinha com o seu marido e a sua sensação de rejeição. De viver com alguém que não a ama, de viver com alguém que não a prioriza, de viver com alguém que não está interessada se ela está se sentindo bem ou mal, se está com frio ou se não está com frio. Você já acordou de madrugada e percebeu que alguém te cobriu? E não foi do além, né? Deve ter sido ou teu marido ou tua esposa, seja você quem for o cônjuge, não é? Eu tive vários momentos que eu acordei e eu me lembro de não ter me coberto, e eu acordei, eu estava com a coberta. Certamente foi minha esposa. Obrigado. Não é? Você já teve situações assim? Lia não tinha. Você já teve momentos que você estava com muito desejo de comer alguma coisa e o teu marido veio e trouxe para você, não é? Com aquele gesto, de madrugada, aquela mulher grávida que estava com vontade de comer tijolo, né? E aí o marido sai de madrugada e acha um tijolo. Você já viu isso? Tem mulher que tem cada desejo, né? A minha esposa tinha desejo por miojo, aleluia. Não tinha nada. Não, eu não lembro da Ellen ter essas coisas, nem na gravidez do Rafa, nem na da Rebeca. Lia não tinha nada disso. O verso 31 do capítulo 29 diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada. Quem entra nessa história agora? Deus, irmão. Deus entra nessa história. Deus viu os maus tratos que Lia tinha. E ele intervém na história de Lia. E a Bíblia diz então que, vendo então Deus que Lia era desprezada, Deus lhe concedeu filhos. Os filhos vieram então para compensar no coração e na vida de Lia aquilo que ela sentia falta por parte de Jacó e que não tinha. Deus lhe deu então filhos. E aí Raquel, porém, era estéril. Você vê que é interessante, não é? As coisas que aconteceram com Abraão, com Isaac, agora com Jacó também, a mulher que ama, tem dificuldade em gerar filhos. Isso é uma situação na vida dos patriarcas. Raquel era estéril. Verso 32, irmão. A Lia, então, engravidou e deu à luz a um filho, e lhe deu o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Então agora ela se vê grávida, e aquilo muda totalmente de figura, né? O cenário, falava: rapaz, eu estou grávida. O objetivo lá do casamento e nos homens, não é? A presença da mulher na casa era uma presença para cuidar das obrigações e gerar filhos. Não pensa lá muito diferente, não pensa muita coisa romântica para aquela época, porque era uma sociedade muito diferente da que a gente tem hoje. E se esperava da mulher que gerasse filhos. Raquel não estava conseguindo. Lembra, se Lia era desprezada, significava que às noites Jacó passava com Raquel e não com Lia. E aí Deus fez com que ela engravidasse. Raquel permaneceu estéril. E aí o primeiro filho que nasce é Ruben, o primogênito. Já falamos de pelo menos 2 primogênitos aqui, não é? Ismael, e falamos também de Esaú. Agora nasce um terceiro primogênito nessa história. O nome dele é Ruben. E o nome dele é Ruben porque Lia dizia: o Senhor ouviu, ou melhor, viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Bom, eu estou dando um filho para Jacó.
Raquel não dá filhos para Jacó, então agora Jacó vai me amar. Bom, a gente continua lendo a história e a gente vê que isso deve certamente ter alegrado o coração de Jacó, mas não mudou a situação de Lia. Verso 33, Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, seu segundo filho, ela então disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que se chamou Simeão. Então Rúben era uma alegria, porque ela falou: agora Jacó vai me amar. Não funcionou. Mas ela engravida novamente, Deus dá essa graça a ela novamente, e agora nasce Simeão, e aí ela diz: porque Deus viu que eu sou desprezada. A situação permanece. Nasce então Simeão. E aí o verso 34 diz que de novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, ela disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Levi é o terceiro na linhagem de Jacó. E para sua mãe, ela pensa: agora vai. Agora Jacózão vai me amar. As coisas permanecem as mesmas. Meu irmão, qual é o tempo de gestação de uma mulher? Pelo menos, não é? A partir aí de 8 meses, se não 9 meses, que é a média, né? Se nasce um pouquinho mais cedo ali, não é? Até nascer. Nasceu. Depois que nasceu, a mulher tem um tempo, não é? Para ela se recuperar e tudo mais, até entrar na fábrica de novo. Entrou na fábrica de novo, mais 9 meses. Sabe-se lá quanto tempo de diferença entre eles? 9 meses, ou 8, que vale aí, não é? Aí ela tem de novo esse tempo de preparação e recuperação, e aí entra para a fábrica de criança de novo, mais um, nasce o terceiro, Levi. Então, pelo menos aí a gente tem 3 anos, se não mais. Mas vamos fazer uma conta aqui por baixo? 3 anos de uma vida com sentimento de rejeição, com sentimento de desaprovação. A gente não sabe o que foi que Lia, como Lia reagiu, se ela reagiu como um porco-espinho, provavelmente não, porque ela está dando nome aos filhos, dizendo, não é que agora sim, Deus me abençoou, Jacó vai me amar, mas parece que Lia se torna aquela pessoa mais, não é, subserviente, mais, não é, obediente e que busca a aprovação. É um sentimento que eu tenho, não consigo afirmar, mas ela vive todos esses anos com esse sentimento de rejeição. Mas, meu irmão, ela entra na fábrica de novo. E quando ela entra na fábrica de novo, veja aí o verso 35, engravidou ainda outra vez. E quando deu à luz a mais outro filho, ela diz. Aí, meu irmão, quando ela é engravida da 4ª vez, talvez no coração dela alguma coisa muda. Talvez no pensamento dela alguma coisa muda, no sentido de que a minha felicidade não vem de Jacó. A minha felicidade não depende do meu marido me aprovar ou desaprovar. A minha felicidade está em Deus. E graças a Deus, porque Deus tem me abençoado, eu já estou no 4º filho. E então agora nasce o 4º filho. Então ela, verso 35, engravidou ainda outra vez. E quando ela deu à luz a mais um filho, ela disse: desta vez louvarei ao Senhor. Desta vez louvarei ao Senhor. E assim lhe deu o nome de Judá. E então parou de ter filhos. O 4º filho que Lia tem, Lia teve 6. Se você continuar lendo essa história, não é? Em seguida a Raquel fica tão, não é, pistola com Lia, porque já são 4 filhos e Raquel não tem nada. Ela pega a serva dela, Bila ou Bilá, né? E fala: vai lá. E aí ela tem 2 filhos. E aí, porque teve esses 2 filhos, né? Acontece uma situação ali. E aí a Zilpa também entra na história. Zilpa é a serva agora de Lia. Jacó tem outros 2 filhos com ela. E aí, depois de tudo isso, Deus continua abençoando Lia, e Lia tem mais 2 filhos. E depois de tudo isso, aí vem Raquel e tem outros 2 filhos. Eita glória! Não sei como é que foi o Sandrão. Foi tudo em cascata assim, que Sandrão acho que é o mais procriador dentre nós aqui. Sandrão e a Jussara, né? Quantos são? 6 filhos. Olha, chegou na metade de Jacó aí, ó. Né? Chegou na metade. Veja, irmão,
A situação estava tão tensa até que chegou uma hora que mudou o coração de Lia. Ela falou, dessa vez, se Jacó me ama, se Jacó me quer, se Jacó vai ser carinhoso comigo ou não, desta vez eu louvarei ao Senhor. Porque no Senhor eu encontro o meu conforto. No Senhor eu encontro as minhas respostas. Pelo andar da situação toda, nós observamos que nascem toda essa filharada, não é, de Jacó, os 12 filhos de Jacó, os que são conhecidos como os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó e os seus filhos, os 12 filhos. Não diretamente filhos, porque a história vai andar. E aí vem a história de José, que é o que falávamos 3 semanas atrás, porque eu disse que era para hoje, né? Você se lembra daquela confusão toda que deu na vida e na família de José. Ora, aquilo não é, de novo, uma história, uma novelinha para você ver, que legal, não é como você assiste e vale a pena ver de novo às vezes, não é? E você vê aquele conflito familiar, aí de repente tudo fica bem, ai que bonitinho. Não, meu irmão, essa é a história da redenção da humanidade. Deus registra isso para que você saiba a origem daquele que nós chamamos de Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Foi por meio dessa família que teve todas essas situações, e eu penso que em nada se difere da que você e eu vivemos em casa, guardadas as proporções, não é? Mas é por meio desta família que vem o Redentor. E acontece então que Jacó tem os seus filhos crescem, ele tem a alegria de segurar no seu colo José, que é o primogênito da mulher amada, a mulher preferida, é o primogênito então de Raquel. Nasce também Benjamim, que é o segundo de Raquel, e aí a fábrica está estacionada, né? Chega de fábrica de filhos, estacionou, e você se lembra de tudo que José passou. Dá para entender, porque aquela casa vivia num conflito. Não era só Lia contra Raquel, não é um mundo polarizado, mas os filhos de Lia percebiam o tratamento de Jacó também com a sua mãe. Os filhos de Bila ou Bilá, os filhos de Zilpa, também percebiam como era o tratamento, até que nasceu José, até que nasce Benjamim, e no meio e no seio dessa família, que é a família dos patriarcas, neste lugar por onde Deus forma o povo de Israel, as pessoas começam a olhar preferências e notam e sentem rejeição. Agora, quem se sente rejeitado são aqueles meninos, porque, ora, José ganha uma túnica colorida e eu não. Eu nem um parabéns por ter catado os cocô dos bezerros aqui eu ganho. O outro lá ganhou os parabéns porque teve sonho e eu aqui que tive pesadelo, ninguém veio passar a mão na minha cabeça, nada. E aqueles meninos agora se sentiam rejeitados e projetavam em José o seu ódio, a ponto de fazerem tudo o que fizeram. Agora nós vamos dar lá para frente da história, lá no capítulo 49, onde nós começamos, não é? Porque tudo aquilo que aconteceu, e nós já vimos na história de José, José perdoa os seus irmãos, José que tinha posto uma pedra sobre todos aqueles assuntos, agora ele vê os irmãos diante dele, depois de pelo menos 20 anos de tudo que tinha acontecido, e aí os filhos falam que Jacó estava vivo, e ele deve ter sentido no seu coração, graças a Deus eu tenho a oportunidade de ver meu pai de novo, e aí ele cria aquela situação, testa os seus irmãos, até que finalmente chega o momento em que Judá se coloca na frente de todos os seus irmãos. Veja, o primogênito de Jacó se chama Rúben. Judá é o quarto na linhagem, mas o primogênito se chama Rúben. E Rúben fica em silêncio diante de tudo que está acontecendo. José ainda não tinha se apresentado como José, para eles era somente o governante egípcio que estava diante deles, falando por meio de tradutores. E aí ele fala, olha, é o seguinte, esse garoto vai ficar aqui e vocês tudo vão embora. E aí ele entra na frente e diz, pelo amor de Deus, não, deixa que eu fique. O senhor não vai ficar com nenhum dos meus irmãos, nenhum deles. Deixa que eu fique. Porque se esse garoto não voltar para o meu pai já perdeu um, e foi muito triste. Agora se perder mais um, este da mulher com quem ele tinha maior amor, tinha o seu favoritismo, isso vai ser o fim para o meu pai. E meu pai já nos disse que os seus cabelos brancos iriam à sepultura se eles não voltassem.
e em especial Benjamim, que era o único rebento de Raquel que tinha sobrado, porque José era tido como morto. E aí Judá entra na frente, e aquilo impacta tanto o coração de José, que ele manda todo mundo embora daquele lugar. Sai todo mundo, sai tudo quanto é egípcio daqui, sai o tradutor, sai todo mundo, ele dá um berro, manda todo mundo embora, e aí ele rasga o coração na frente dos irmãos e se apresenta: eu sou José, não morri coisa nenhuma, onde é que está meu pai? E ali, meus irmãos, há uma reconstrução da família, que não é uma família pura e simples de relato bíblico, mas é por onde a história da redenção passou. O fio vermelho passou por ali, e depois daquela cena maravilhosa, de irmãos que se arrependeram e mostraram arrependimento, José que perdoou, e aquela relação se restabelece então, depois de muitos anos, coisas dadas como já resolvidas e que jamais teriam oportunidade de se tocar no assunto. Sabe, coisas que você às vezes fala para o seu cônjuge, para o familiar, fala: nem toca nesse assunto, isso aí já está resolvido. Né? Talvez para você esteja. Se não estiver para Deus, meu irmão, Ele vai sacar essas coisas e vai trazer à tona de novo. E trouxe uma reconstrução naquela família, porque haveria a necessidade de que aquela família estivesse unida, porque a partir daqueles irmãos, Deus estabeleceria, não é, a nação de Israel, são as 12 tribos. E acontece que trazem Jacó, meus irmãos, aquela cena deve ter sido uma coisa. Esses dias eu vi um vídeo de um militar que estava há muitos anos fora de casa, e ele se escondeu atrás de uma porta. A filha estava em outro lugar, e ele se escondeu atrás de uma porta, e a menina, quando abriu, deu de cara com ele. Mas foi uma cena tão assim que, rapaz, eu senti uma coisa escorrendo no meu olho assim. Você já imaginou essa cena de Jacó revendo o filho que tinha sido dado como morto? Primeira notícia quando chegou para ele lá na terra dele, né? E sair em caravana para ir ao Egito, porque o seu filho que estava morto não está morto coisa nenhuma, ele está vivo, e é o segundo no comando do Egito. Aquele reencontro, Jacó diz que Deus deu a ele a oportunidade de ver o filho mais uma vez, antes de morrer. Que coisa maravilhosa que foi isso. E aí Jacó não só vê José de novo, mas Jacó vê os netos, filhos de José. E ele pega no colo e fala: rapaz do céu, eu tenho mais netos ainda. E a família está ficando cada vez maior, porque essa é a promessa de Deus, Abraão, não é? E ele herdou a promessa, Esaú não herdou, quem herdou foi Jacó. E não se trata de bens materiais que Jacó herdou, isso foi vendido, foi negociado, isso foi obra de Esaú. Agora nós estamos falando da bênção patriarcal, essa vem de Deus. E aí Jacó vê com seus olhos 2 netos vindos de José. E aquilo é tão maravilhoso que a Bíblia diz que Jacó pega aqueles meninos e assume eles como seus próprios filhos. E eles se tornam agora, esses 2 meninos, se tornam também tribos, das 12 tribos de Israel como nós conhecemos. E no meio de toda aquela festa familiar lá no Egito, aquela coisa, né, já pensou? Traz croquete, traz aquele cachorrinho quente que tem tudo festinha de criança, traz aquelas batatinhas de casamento, traz tudo, porque eu estou revendo meu filho, agora é festa, aleluia, coisa boa, né? E no meio de tudo aquilo lá, Jacó acho que vai sentindo a idade. E ele sinaliza: gente, ó, é o seguinte, eu preciso seguir o rito aqui e dar a minha bênção, porque o meu tempo está próximo. Chegamos no capítulo 49. E eu peço a você que abra comigo aí Gênesis 49. No capítulo 49 de Gênesis, verso 1 diz assim: então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se a meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz o seu pai Israel. Rúben, você é meu primogênito, minha força, você é o primeiro que nasceu. Mas Rúben teve um comportamento muito inadequado, né?
ele teve um caso com uma das concubinas, com Bilá, e deu ruim para ele, que era concubina de seu pai. E aí ele começa a dizer, né? Rúben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, mas turbulento como as águas. Já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e me desonrou. E essa foi a bênção de Rúben. Aí ele vira para Simeão. Simeão e Levi são irmãos, e as suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembléia, porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer alejaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldito seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Jacó também, além dos 12, teve uma moça chamada Diná. E a Bíblia fala que essa Diná, ela, não é, uma adolescentezinha, perdidinha, essas menininhas bobinhas, né, achando que tudo é bonitinho no mundo, ela foi abusada. E os seus irmãos disseram, não, está tudo bem. E depois eles fizeram todo mundo se circuncidar. Circuncida aí que fica tudo certo. E aí o povo desse pessoal que abusou de Diná, sua irmã, circuncidados, meu irmão, depois da circuncisão, que corta, não é, uma parte ali do genital masculino, estava todo mundo acamado, todo mundo deitado, e até melhorar. E enquanto eles estavam nessa condição, os irmãos foram lá e mataram todos. Ou seja, é dessa violência que Jacó se refere. Quando a Bíblia fala sobre esses homens, meus irmãos, que nós chamamos de patriarca, eles têm umas histórias, meu irmão, de violência e questões terríveis. Por isso eu disse na ocasião que esses homens não valiam nada, mas Deus transformou essa família, porque deles viria o Salvador. E aí entra, meus irmãos, o quarto na linhagem de Lia. Já foi Rúben o primeiro, já foi Simeão o segundo, já foi Levi o terceiro, agora entra Judá. Judá é este que entrou à frente e disse, não, pelo amor de Deus. Muito provavelmente José tomou conhecimento e também Jacó tomou conhecimento de que foi Judá quem teve a brilhante ideia de não deixar matar o seu irmão, mas vendê-lo como escravo. Mas também soube que Judá foi aquele que entrou na frente de todos, não fica comigo, porque eu prometi ao meu pai que Benjamim ia voltar. Então volta todo mundo. E agora entra Judá, que toma a proeminência na família. E Judá é um daqueles que é recebido por Jacó como primogênito. Jacó pega a bênção da primogenitura e separa em dois. Aquilo que deveria ser de Rúben não vai para Rúben. E não vai por princípios morais. Ele maculou o leito do seu pai. Esaú não teve porque ele tratou com desdém e vendeu a primogenitura a ponto de que na sua bênção patriarcal, a bênção de seu pai Isaque, não é? Houve, pela permissão de Deus, a situação com Jacó. Agora Rúben também não herda. Simeão, que era o segundo e na ordem então deveria assumir, também não leva pela sua violência. Levi também não leva. Mas agora chega o quarto na linhagem. E de quem ele é filho, irmão? Ele é filho de Lia. E aí diz assim a palavra do Senhor, verso 8: Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço de seus inimigos, e os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Ora, não parece o sonho que José teve? Que veria os seus irmãos se curvando diante dele? Aquilo era para aquela situação. Agora Deus está anunciando por meio de Jacó na sua bênção, não é? Outra coisa, e que não tem a ver com o sonho de José. E a Judá foi dito então que os seus irmãos se curvariam diante dele. Então os filhos de seu pai, os seus irmãos, se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Quem vai incomodar esse homem forte, tão forte como o leão? Quem vai lá mexer e cutucar um leãozinho dormindo? Né? Só alguém que não tem juízo. Aí vem o verso 10. O cetro não se apartará de Judá. O cetro era um instrumento usado pela liderança
não é? Pelos monarcas, pelos líderes, como instrumento de autoridade. Quem tinha o cetro era esse que tinha o domínio, é quem tinha o governo, não é? E aqui há um anúncio de Deus para Judá, que o cetro, esse domínio, essa liderança, esse governo, não se apartaria dele. Verso 10, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. Até que venha aquele que ele pertence. O que Jacó está dizendo aqui? Nós estamos vendo mais um percurso desse fio vermelho. O Senhor está dizendo que vem um rei, porque é o rei que segura o cetro. O descendente da mulher, que foi dito lá para a serpente, que pisaria sua cabeça. Este que abençoaria todas as nações, como Deus havia dito para Abraão, agora está sendo anunciado. De onde ele vem? Não vem só da descendência de Abraão, mas agora ele tem uma tribo. A tribo pela qual ele vem é Judá. E ele tem o cetro de poder. Continua vendo aí, até que venha a quem ele pertence. E a ele as nações obedecerão. Esse rei é um rei poderoso e que há de subjugar todas as nações com o seu poder e o seu cetro de governo. Agora, meus irmãos, aquela que foi rejeitada, Lia, que durante muitos anos sentiu o desprezo de Jacó, Deus ouviu sim as suas orações. E Deus estabeleceu, através da semente de Lia, coisas muito importantes. Se você sabe quem foi Levi, se você já ouviu falar os levitas, não os de hoje, porque hoje não tem mais levita. Não é? Quem está aqui em cima não é mais levita. Tá? Isso aí é falta só de entender algumas coisinhas. Mas os levitas eram aqueles a quem Deus deu o encargo, não é, do sacerdócio. A adoração a Deus estava sob responsabilidade da linhagem, da descendência de Levi. E nós vamos ver isso ao longo da história. Então, a linha sacerdotal, Deus deu a Levi, que é o terceiro filho de Lia. E ao quarto filho de Lia, aquele a quem Lia disse assim, a este agora, a Deus eu louvarei. Lia mudou a sua perspectiva e passou a olhar para Deus e não mais para Jacó. A este, e que teve essa história, Deus afirma agora aqui a partir da bênção de Jacó, que será da linhagem da descendência deste, que virá o Messias, o Rei poderoso. Então agora nós vemos o anúncio do rei, o fio vermelho passando na história e mostrando que ele tem uma tribo por onde ele vai nascer. As pessoas lá na frente escolhem Saul. Saul é benjamita, não é um rei, não é segundo aquilo que é a palavra de Deus. Passa um tempo, esse rei é deposto e agora assume Davi. Davi é da tribo de Judá. Mas Davi também não é o rei prometido, mas o cetro de poder não se apartaria. E então, a partir de Davi, todos os reis sobre Judá e que permaneceram no reino do sul, porque Davi consolidou todas as tribos, mas a partir do seu filho Salomão, da morte do seu filho Salomão, as tribos se dividem. Ficam duas no sul e o restante reino do norte, a quem se chama Israel, e reino do sul, onde está Judá. E aqui fica, então, a descendência de Davi. E rei após rei vem vindo até que finalmente chega ao 20º dessa linhagem dentre os reis da descendência de Davi, da linhagem, então, de Judá. E quando chega a esse 20º rei, um após o outro foi cometendo coisas e maldades das quais ofenderam a Deus, fizeram o que é mal diante dos olhos do Senhor. É o que a Bíblia mostra claramente, os seus atos de idolatria, os seus atos de perversidade, alianças fora daquilo que Deus havia dado para fazer alianças, e tantas aberrações que houveram nestes que são da descendência de Judá. Até que chega no 20º. Quando chega no 20º, nós estamos já em Ezequiel, o profeta Ezequiel, e Ezequiel vai dizer, não é? Numa das suas profecias, que vem a espada, e a espada vem agora sobre Judá, a espada vem sobre ímpios e sobre os justos, porque toda a nação agora vai receber o juízo de Deus.
já uma boa parte do reino do sul já era cativo na Babilônia, e agora vem o restante. E Deus diz a Ezequiel: o rei está vindo aí, o teu inimigo, e ele vai chegar num lugar em que ele vai se dividir, ele vai chegar numa bifurcação, ou ele vai para a esquerda ou vai para a direita. O caminho que ele vai à direita é o caminho que vai dar aqui, em Jerusalém, é aqui que ele vai chegar para destruir. Mas ele vai chegar lá e ele vai tirar sorte, porque ele é um idólatra. Ele vai consultar os deuses dele lá, para ver se ele vai para a esquerda ou se ele vai para a direita. E deixa eu te dizer o que é que vai acontecer. Ele vai para a direita, porque ele vai chegar até vocês e vai destruir. E a palavra de Deus ali no capítulo 20 de Ezequiel é forte, irmão. Há um juízo de Deus muito forte sendo anunciado lá. E acontece exatamente como Deus estabeleceu. E lá no capítulo 20, meus irmãos, vá lá comigo em Ezequiel, no capítulo 20. A partir do verso 45, ele diz assim, Ezequiel 20, quem achou, diga amém. Estou ouvindo folhinhas. A partir do verso 45, veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, vire o rosto para o sul. Essa expressão ela aparece 7 vezes no livro do profeta, e é uma expressão, quando não é para encarar, é a expressão de desprezo. Filho do homem, vire o rosto para o sul, pregue contra o sul e profetize contra a floresta da terra do Neguebe. Diga à floresta do Neguebe: ouça a palavra do Senhor, assim diz o soberano: estou pronto para incendiá-la, consumindo assim todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. E a referência às verdes e às secas são aqueles que eram piedosos e aqueles que não eram piedosos, porque o juízo de Deus veio contra a nação e agora chega à totalidade do povo. Isso aqui é uma parábola, não é? Verso, então, 47, não é? A chama abrasadora não será apagada, e todos os rostos, do Neguebe até o norte, serão ressecados por ela. Todos verão que eu, o Senhor, acendi, e não será apagada. Então eu disse: soberano Senhor, estão dizendo a meu respeito, acaso ele não está apenas contando parábolas? Não, não é uma parábola, irmão. É o juízo que Deus trouxe, e ali é que há a destruição, então, de Jerusalém. E no capítulo 21, onde Deus fala sobre toda essa espada, essa desgraça que vem sobre, não é, o reino do sul, sobre Israel, no capítulo 21, veja aí o verso 25. Ó ímpio e profano príncipe de Israel, o seu dia chegou, esta é a hora do seu castigo. E aí o príncipe profano é Zedequias, né, que é o 20º e último rei da linhagem de Davi, não é? E ele diz: e assim diz o soberano, o Senhor: tire o turbante e a coroa. Deus está mandando: tire a coroa, você está sendo destituído da tua posição como rei. Não será como antes, os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Veja o verso 27. Uma desgraça. Eu farei dela uma desgraça, não será restaurada, enquanto não vier a quem ela pertence por direito. A ele eu a darei. Aquilo que Jacó disse para Judá, dizendo que o cetro de poder não se afastaria de Judá, mas chegaria até a quem ela pertence por direito. Agora Deus está destituindo da linhagem dos reis, não é, dos monarcas de Israel. Chegou ao 20º, acabou, não tem mais rei. Não tem mais rei sobre Israel. Quando vier o próximo que vier, este sim é quem vem por direito. E então, olhando para a história de Israel até a chegada do Senhor Jesus, meu irmão, não tem mais reis da linhagem de Judá.
Alguém pode perguntar, ora, mas e Herodes o Grande era o rei sobre Israel? Esse homem não é de Israel, ele era edomita, ele não era dentre as tribos. Roma quem o coloca lá. E depois do Senhor Jesus, quando este sim recebe a sua coroa, o rei, o justo e verdadeiro rei, passam-se os anos depois da sua morte e ressurreição, e Israel tenta, a partir de Roma, colocar mais 2 reis, Agripa I e Agripa II. Herodes Agripa I, Herodes Agripa II. E os 2, nenhum deles eram de nenhuma das tribos, e antes que termine o primeiro século, antes do ano 100 depois de Cristo, esses homens já estão mortos, e nenhum outro rei se levanta sobre Israel, em cumprimento à palavra do Senhor. Então veja, meus irmãos, que daquela que foi rejeitada, o Senhor trouxe, então, a linhagem real e trouxe o Senhor Jesus. Não era Davi, não era Salomão, não era nenhum dos seus descendentes, não foi Zedequias, mas era o Senhor Jesus. O que nós aprendemos com tudo isso, meus irmãos? Certamente que aquilo que Deus promete, Ele cumpre, não é? Mas o que nós vemos aqui é que há sentimentos de rejeição envolvidos nessa história e na vida desses familiares. E talvez haja aqui entre nós quem tenha e nutra esse sentimento de rejeição. Há quem tenha aqui, entre nós, esse sentimento pelos seus pais. Pelo fato, de que o pai ou a mãe, em algum momento da vida, não reagiu ou não respondeu da maneira como era esperado. Não ajudou na hora da aflição, não esteve presente nos momentos importantes. Há quem tenha pai ou mãe e que tenha vivido essa experiência que é terrível. E há um sentimento de rejeição e que talvez isso dentro de você, se você tem essa experiência, isso tem crescido e se tornado um impeditivo para a sua própria relação social ou a relação sua com a pessoa com quem você talvez esteja se relacionando, casado ainda ou não casado ainda, mas essa situação dos teus pais está trazendo consequências agora para a tua vida no dia de hoje. Talvez haja aqui entre nós alguém como Lia, cujo marido, não tem respondido ou correspondido o amor, o carinho e todas as manifestações, intenções, inclinações que tenha sinalizado. Ou alguém que seja o inverso de Lia, o marido, cuja esposa não tem sido carinhosa, não tem cuidado, não tem tratado, não tem visto. E há esse sentimento de rejeição. Ou talvez pais que olhem para os seus filhos e depois de tudo que já passaram, de todas as situações que se restringiram para dar conforto para os filhos, têm recebido um tratamento tão hostil, tão negligente, às vezes não tem nem diálogo mais, e vem o pensamento de rejeição, de que eu não sou querido, de que eu não sou amado, e isso tem feito você se armar para o mundo. Isso tem feito você se colocar numa posição em que não deixa ninguém se aproximar, porque se aproximar vai tomar ferroada, porque eu prefiro, machucar alguém do que ser machucado. Ou tem feito você ser uma pessoa mas tão rebaixada, tão prostrada, que qualquer um que fala qualquer coisa, sim senhor, não de senhor, perdão e tudo mais, irmão, o sentimento de rejeição, ele existe. Todos nós já passamos em algum momento da vida alguma situação em que fomos rejeitados. Quem nunca experimentou aquela fase na infância ou no início da adolescência e juventude, daquele que é chamado do primeiro amor, e que você se encantou com alguém e foi conversar com essa pessoa e essa pessoa não quis nada com você e aquilo lhe trouxe um sentimento tão ruim, depressivo e tantas coisas assim. Mas isso trabalhou a tua mente para entender coisas que você ainda não tinha experimentado. Essas situações, meus irmãos, que acontecem na vida de muitas pessoas, isso não pode paralisar a tua vida e nem impedir que você se relacione com outras pessoas. Se você hoje aqui tem esse sentimento de rejeição, e por isso falamos sobre a vida dessas pessoas,
Se você sente que teu pai, a tua mãe te rejeitaram, às vezes, não porque você fez alguma coisa, mas porque você caminhou por um lado, talvez é pelo próprio evangelho, porque você está numa igreja, a tua família já não quer mais falar com você, e aí isso não é rejeição não, meu irmão, isso é perseguição. E a palavra diz que a isso, não é? Você deve se sentir feliz, bem-aventurados aqueles que por minha causa são perseguidos. Mas se você nutre sentimento de rejeição, eu quero lhe dizer uma coisa. A palavra nos mostra quem é aquele que nunca nos rejeitou. A palavra nos mostra quem é aquele, meus irmãos, que nos momentos mais escuros da nossa vida, nunca esteve longe de nenhum de nós. Lia percebeu isso no quarto filho. Lia percebeu, esse esquece Jacó, eu vou louvar a Deus. Porque Deus cuidou de mim no meu primeiro filho, Deus me deu a bênção do segundo filho, Deus me deu a bênção do terceiro filho, e eu estava só pensando em Jacó. Mas agora, eu entendi que a minha felicidade está em Deus. E por isso, meus irmãos, eu peço a você que veja comigo o Salmo de número 27. Nós vamos fazer mais algumas leituras e estamos próximos de encerrar. Salmo 27, eu queria que você visse comigo o verso de número 10. O verso 10 do Salmo 27 diz assim: terá ele o prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu o instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso. Perdão, já passou o verso 10. Eu acho que eu me equivoquei na minha leitura. O verso que eu queria ler é que pai e mãe podem te abandonar. 27:10. Então eu vou parar de olhar aqui porque eu estou em Jó. Ai, meus irmãos, eita glória. Ai, perdão. Agora sim. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ainda que os irmãos me abandonem, porque eu li o capítulo errado e do livro errado, o Senhor não nos abandona. Sabe, meus irmãos, pai e mãe também são gente como você e eu, também erram, também têm seus problemas, justificados ou não, não importa. Mas existe um que nunca nos abandona. Ele não só não nos abandona, como Ele também nos enviou a restituição em Cristo Jesus. Eu vou pedir a você que veja comigo agora o Evangelho de João. Deixa eu olhar certo agora aqui a Bíblia. João, capítulo 6, meu irmão. Era só para ver se o irmão estava atento. João 6. João, capítulo 6. Veja comigo o verso 37. Isso é a palavra do Senhor Jesus. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Salmo 51, Davi teve uma experiência muito forte com Deus, por causa do seu pecado. Ele busca a Deus pedindo, por uma redenção, pedindo a Deus por um perdão que a lei não prescreve, porque todos os pontos da lei condenam Davi e condenam a morte. Tanto que ele diz lá no Salmo 51, ele fala, olha, ofertas de sacrifício não servem, porque se servissem eu já teria trazido para o Senhor. Ele clama um sacrifício superior, ele clama o de Jesus. E lá no final do seu Salmo, Salmo 51, Davi diz que o coração contrito, Deus não rejeita. O Senhor Jesus diz aqui para mim e para você, que todo aquele que o Pai der a ele, virá até Jesus, não tem nada que impeça de que vá até Jesus. E quando chegar, não encontrará rejeição, não importa o que fez. Eu queria que você abrisse comigo em 1 aos Coríntios,
1 aos Coríntios, no capítulo 1, nós leremos o verso 27 em diante. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que não é, o que nada é. Alguém ligou. Pronto. O alarme. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada aquilo que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para todos nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Meu irmão, é tempo de nós nos prostrarmos diante de Deus e nos gloriarmos, porque fomos alcançados pela graça. Deus não nos rejeitou e não nos desprezou, mas apesar de nós, Ele nos acolheu, nos tornou dignos, independente da nossa capivara. Deus nos tornou dignos e merecedores do seu reino, pelos méritos de Cristo na cruz. Esse fio vermelho passou pela história, meu irmão, para trazer para mim e para você redenção. E quem é o Senhor Jesus? Senão o Senhor e o Salvador. Quem mais de títulos tem o Senhor Jesus? Eu acho que tem uma lista vasta aqui para a gente falar. Príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus forte, Conselheiro, tantos títulos que a Bíblia traz, Filho do homem, Filho de Deus, e tantas coisas que a Bíblia fala, mas tem um deles, meus irmãos, que é muito importante que você e eu prestemos atenção. A Bíblia também chama o Senhor Jesus de o primogênito dentre os mortos. Primogênito dentre os mortos. Falamos de alguns primogênitos aqui, né? Ismael, que não herdou a aliança, mas veio o filho da promessa. Nós vimos, não é, Esaú, que não herdou também a bênção da aliança, a bênção patriarcal, mas Jacó. Nós vimos que Rúben não herdou também, mas Judá foi colocado como parte da bênção da primogenitura e outra parte para José, com a separação das terras. Mas existe um primogênito, também conhecido como unigênito. Este primogênito, ele é o primeiro dentre os mortos. É o primeiro na ressurreição. E o que isso diz para mim e para você? Qual era o papel do primogênito, meu irmão? O papel do primogênito, e é por isso que ele recebia a porção dobrada da bênção. Imagina uma família que tenha 4 filhos, e o pai dessa família morre. A herança é dividida por 5. E 2 partes vai para o primogênito e cada um recebe uma parte. Por que esse primeiro recebe porção dobrada? É para ficar rico? É porque ele está recebendo uma bênção grande? Porque ele recebeu responsabilidade. A responsabilidade que ele tem agora é cuidar da sua família. Ele agora ocupa o lugar do pai na liderança do clã. Ele ocupa o lugar do pai agora para cuidar dos irmãos e sustentar os seus irmãos. E para conseguir isso, ele precisa de uma porção dobrada. A Bíblia diz que o Senhor Jesus afirma, meu irmão, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. A Bíblia também diz que o Senhor Jesus não se envergonha de ser chamado nossos irmãos, ou de nos chamar de irmãos. E agora o primogênito dentre os mortos, aquele que recebeu a autoridade sobre mim e sobre você, é Ele quem cuida de mim e é Ele quem cuida de você. É este que não nos rejeita em modo algum, mas ao contrário, nos sustenta com a sua graça. Por isso, nessa noite, meus irmãos, eu peço a você que se coloque de pé, para que nós oremos, agradecendo ao Senhor